Gravar, gravando. Então é isso. Nossa aula aí, aula 8, a armadura de Deus. Né? Como eu falei, para quem chegou depois aí, né? Estamos aí nos finalmente, né, do nosso curso. Faltando apenas 2 aulas para acabar. Depois tem aí a avaliação. Né? Vai ser postada lá no AVA, já falei algumas vezes aqui, mas é bom relembrar. Né? Então quem quiser obter o certificado, né, terá que fazer a avaliação, né, e obter ali uma média 6 para poder obter o certificado. Quem não quiser pode assistir até a última aula tranquilamente, se quiser só pegar o conteúdo, aprender tranquilamente, beleza? Vamos lá, antes de a gente começar, vamos ler aqui o texto, já está aí na tela, né? Colossenses 2, dos versos 13 ao verso 15, diz assim a palavra de Deus: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Né? Bom, o que diz aqui a introdução? É certo que o diabo já está derrotado, e essa derrota aconteceu na cruz de Cristo, né? Como nós acabamos de ler aqui no versículo 15 de Colossenses capítulo 2. Né? Porém, é certo que mesmo derrotado, ele não está inativo e sabe que lhe resta pouco tempo. Por isso não mede esforços para atacar e perseguir a noiva de Cristo. Isso é fato. É algo que a gente tem já falado no decorrer das aulas. Né? A gente tem, desde a primeira aula, a gente vem desmistificando, né, a questão da batalha espiritual e vendo o que a Bíblia fala. É um termo que perdeu muito o sentido bíblico, né, no decorrer dos anos aí, como a gente vem falando sempre, repetindo, né, frisando, esse movimento de batalha espiritual moderno tomou posse do termo e inseriu uma série de ensinos, doutrinas, heresias que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas batalha espiritual é um tema bíblico, né, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o inimigo ele não está satisfeito. Ele está realmente irado, sabe que falta pouco tempo para ele, então ele tem tentado tudo quanto é forma, né, atacar, perseguir a igreja de Cristo. Né? Continuando ali no segundo parágrafo, sabendo disso, é de suma importância entender que assim que reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas, automaticamente nos alistamos em seu exército, entramos em uma batalha essa que só terá fim quando Jesus voltar para nos buscar. Isso é um fato também que a gente vem falando, né, no decorrer das aulas. Né? Estamos, né, no exército de Cristo, fazemos parte, né, do exército de Cristo. Né? Nessa batalha não tem uma postura de inércia, uma postura de não vou me envolver não, vou ficar aqui na minha, eu deixo o diabo lá e ele não me incomoda e ele me deixa aqui, né? Ele não vai mexer comigo. Né? Isso não existe. Né? Fazemos parte de um exército que é o exército de Cristo. O nosso general é Cristo, não apenas o cântico que diz isso, mas a palavra diz isso. Né? Continuando ali, isso não quer dizer que antes de nos convertermos o diabo não nos tinha como inimigo e não nos perseguia. Nós é que apenas não tínhamos consciência disso, mas agora temos. Então esse é um fato também que é verdade. Às vezes a gente tem a falsa ideia de que essa batalha começou assim que nós entregamos a nossa vida a Cristo, né? Reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas não, ele sempre esteve contra nós. Antes a gente não tinha consciência. Mas como diz ali, agora nós temos consciência dessa batalha, dessa guerra, temos consciência dessa história, né? De toda essa narrativa que a palavra de Deus nos traz. Né? Então, portanto, usando as palavras do apóstolo Paulo, sabendo de tudo isso, né, precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para resistir ao dia mal. Então, aqui a gente já tem algumas coisas para considerar antes da gente entrar na questão da armadura, que é o que a gente vai falar hoje. Em primeiro lugar, aí que existe o dia mal. Existe o dia mal para todos nós. Todos nós que somos cristãos, né, passamos pelo dia mal. Esse dia mal não é apenas um dia de 24 horas, né, como é contado no nosso calendário, mas é de maneira figurada. Né? Esse dia mal pode ser dias, podem ser semanas, podem ser meses, até um tempo maior. Né? É um período mal, né, que muitas vezes nos aflige e muitas vezes é uma forma que o inimigo usa para nos atacar. Então, temos que estar munidos aí, né, vestidos da armadura de Deus para resistir esse dia mal. Paulo fala isso aí em Efésios, do verso 6, do 10 a 20. A gente não vai ler o texto todo agora, Efésios 6, 10 a 20, que a gente vai ler no decorrer
né, dos pontos que a gente vai abordar cada um deles. Por exemplo, a primeira coisa que Paulo fala é de revestir de toda a armadura de Deus. O texto base aí, o verso 11, né, capítulo 6. Então, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? Então daí pode surgir uma pergunta, né, um questionamento. O que significa realmente, né, nos revestir da armadura de Deus? Muitos, quando leem esse texto, a primeira pergunta que fazem é isso: mas o que quer dizer isso? Que armadura é essa que Paulo fala? O que significa esse se revestir, ou revestir da armadura de Deus, né? Algumas versões falam para tomar a armadura de Deus. Tomem a armadura de Deus, dependendo da versão, né? E a resposta a gente vai encontrar na própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus vai responder lá em Romanos 13:14, que vai estar dizendo o seguinte: pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Eu gosto muito desse texto, porque aqui a gente tem algumas coisas para considerar logo de cara. Em primeiro lugar, ele vai mostrar que essa armadura que Efésios fala, né? Paulo também que escreveu a carta aos Efésios, é se revestir do próprio Cristo. Depois a gente vai explicar um pouco melhor isso aí. E essa é a forma que a gente consegue não satisfazer os desejos da carne. Ou seja, eu preciso me revestir de Cristo para poder não satisfazer os desejos da carne. Isso é muito importante, né? Dando continuidade ali na apostila, ó, revestir-se da armadura de Deus, então, implica em se vestir de Cristo. Obviamente, isso não é literal, né? Mas por que implica nisso? Implica em se vestir de Cristo. Ó, cada uma das peças da armadura, se você parar para observar com calma, se você nunca fez isso, talvez você já tenha feito, mas se você nunca fez isso, cada uma das peças da armadura descrita por Paulo são virtudes encontradas na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus. Vai ter a verdade, a gente vai ter a justiça, vamos ter o evangelho, as boas novas, né? Vamos ter a paz, a fé, a salvação e o Espírito. Então Paulo associa, o Espírito Santo, né? Paulo associa os elementos da armadura com cada uma das virtudes que nós vamos encontrar no próprio Cristo, né? E outro fato que vai comprovar de que se vestir da armadura é se vestir do próprio Cristo é que Paulo combina, né, como está na apostila ali, ó, a imagem da armadura do soldado romano com diversas descrições do Antigo Testamento de Deus ou seu Messias como guerreiro. A gente vai encontrar, por exemplo, lá em Isaías 59, 16, 17, dizendo o seguinte: ele viu que não houve ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então, seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como uma capa. Repare que aqui Isaías usa algumas expressões, né, que Paulo vai usar lá em Efésios também, como a couraça, o capacete da salvação, né? Então, vai falar da justiça também. Então, o que a gente entende aqui é que Paulo misturou as duas imagens. Por que Paulo fez isso? Em primeiro lugar, porque eles sabiam que as pessoas conheciam, né, o livro de Isaías. E em segundo lugar, porque também a figura do soldado romano era uma figura atual para o momento ali que ele escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, né? Alguns estudiosos vão dizer que muito provavelmente Paulo escreveu essa carta olhando para um soldado romano. Ele estava preso, né? Inclusive Efésios faz parte das cartas, né, da prisão, e alguns estudiosos apostam nisso, falam: Paulo estava preso, tinha um soldado romano do lado dele e muito provavelmente ele escrevia olhando para esse soldado e fazendo ali comparações. Pode ser, não dá para precisar afirmar isso realmente, né? Mas faz sentido se isso aconteceu. Mas fica claro que ele fez uma mistura, né, da imagem do soldado romano com a imagem de Deus ou do Messias como guerreiro, como é descrito no Antigo Testamento, em mais de uma passagem, não só nessa como a gente usou como exemplo aí, né? Então isso é interessante também. Outro ponto importante é que revestir lá no grego, quando a gente vai lá no original buscar, né, a palavra que ele usa, a expressão que ele usa é a palavra enduo. Eu não sou muito bom de grego, né, mas a gente tem tecnologia para isso. Então eu tenho o dicionário léxico aqui de Strong, né? Então você vai lá e pesquisa, a pronúncia eu não sei se está 100% correta, mas a palavra é essa aí, enduo, né? Que segundo o Strong, né, tem o sentido de entrar numa roupa, vestir ou vestir-se. Isso é interessante, né? Paulo usa muito essa analogia, essa figura de linguagem. E o que ele quer com isso? Ele quer frisar que a vida cristã, de maneira figurada, né? Mas na prática ele quer mostrar que
a vida cristã é caracterizada por esse ato contínuo, né? Em várias cartas ele vai falar de se despir do velho homem e vestir as roupas do novo homem, né? O velho homem é o homem caído, né? É o homem afetado pelo pecado, pela queda. E o novo homem é Cristo, né? Então isso confirma com o que a gente falou no começo, né? De tomar a armadura de Deus, de se vestir ou revestir, dependendo da tradução, é se revestir ou se vestir do próprio Cristo, ou seja, é procurar se parecer cada vez mais com Cristo, é nesse sentido, né? Outra coisa interessante é que Paulo, ele diz que nós devemos tomar, como está em algumas versões, toda a armadura de Deus, e não apenas algumas peças, né? Pode parecer um detalhe, mas isso é muito importante. Por quê? Caso contrário, nós estaremos vulneráveis. Existe uma razão dele usar a palavra toda, né? Para toda a armadura. Existe uma razão para isso, que a gente vai exatamente falar um pouquinho sobre isso, né? Senão a gente fica vulnerável em algumas partes, né? O Novo Testamento do Reino, uma tradução contemporânea, calma, não é a tradução aí dos Testemunhos de Jeová, não é. O Novo Testamento do Reino, uma tradução contemporânea, é a tradução do N.T. Wright, do teólogo N.T. Wright, né? Ele vai traduzir essa passagem de Efésios, capítulo 6 aí, que a gente está tratando agora, da seguinte forma: vistam-se com a armadura completa de Deus. Eu gostei muito dessa forma como ele traduziu. Vistam-se com a armadura completa. Por quê? Porque aqui ele vai enfatizar então a importância da completude da armadura. Claro que isso não é literal, né? Paulo não está sendo literal aqui, né? Mas mostra que é importante a gente dar atenção a cada detalhe do que ele descreve na armadura, né? E eu lembrei, quando eu estava preparando essa aula, da história de Aquiles, né? Para quem não conhece a história de Aquiles, o herói grego. Se você não conhece a história, mas com certeza já ouviu falar do calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles daquele esportista, daquele jogador, tal, é isso. Aí você fala às vezes uma falha que aquele jogador, que aquele esportista tem. É uma expressão que a gente usa no popular para se referir a uma falha, a uma fraqueza que porventura uma pessoa possa ter. E da onde que vem essa história? Eu botei até aqui nas notas aqui embaixo, ó. A expressão foi criada para designar o ponto fraco de alguém. Segundo a lenda grega, Aquiles, filho do rei Peleu e da deusa Telis, tornou-se invulnerável quando, ao nascer, foi banhado pela mãe nas águas do rio Estige. O que eles vão contar, segundo a lenda? Que a mãe dele, ao banhar nesse rio, no rio Estige, esse rio deixava a pessoa invencível. Ninguém conseguiria matar. E Aquiles, quem já viu os filmes e séries que retratam ele, ou já leu a história dele, Aquiles era muito temido, era tido como um cara quase que indestrutível, imatável, vamos colocar assim, né? Só que a mãe dele, quando foi mergulhar nesse rio, que tornou ele assim, ela segurou ele pelos calcanhares, né? Então, quando ela mergulhou ele de cabeça para baixo, a água não banhou os seus calcanhares, deixando aquela área, então, vulnerável. E, em algum momento, numa das últimas batalhas lá de Troia, ele foi vencido porque uma flecha atingiu exatamente o calcanhar e ali ele morreu, porque de outra forma ninguém conseguiu matá-lo, né? Então, estou contando a história para vocês entenderem, né, a comparação que eu quero fazer, porque me lembrou a história do calcanhar de Aquiles, né, quando eu estava preparando, né? A história do calcanhar de Aquiles, o herói grego morto em combate ao ser atingido pelo calcanhar, seu ponto fraco, nos ajuda a entender melhor isso. Como assim? Sua armadura o protegia totalmente, menos o famoso calcanhar, que era a sua fraqueza. Exatamente o que eu quero chamar a atenção aqui é a questão da fraqueza, né? E por isso é importante a gente nos vestir de forma completa com a armadura, né? Ou seja, temos que ter atenção a isso. Todos nós temos entre aspas, né, o calcanhar de Aquiles, ou a nossa fraqueza, né? Aí eu até coloquei, daí surge a seguinte pergunta: qual é o meu ponto fraco? Eu quero lançar essa pergunta, você não precisa responder nem no chat e nem via áudio, não. Só para você refletir, se você não sabe, né? Mas Tiago, no capítulo 1, verso 14 e 15, vai dizer que cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, uma coisa é fato, todos nós temos uma fraqueza, uma área das nossas vidas que é mais fácil para a gente cair, para a gente pecar. E cabe a cada um de nós reconhecer. Esse seria, então, o nosso calcanhar de Aquiles. Por isso que é importante a gente identificar e reconhecer. Por quê? Para que a gente possa, né, estar aí protegido. Então, ó, revestir-se aqui, ó,
toda a armadura, então, implica, em primeiro lugar, me vestir de Cristo. Isso aqui tem que ficar claro, né? Me vestir da armadura é me parecer cada vez mais com Ele. Como que eu faço isso? Seguindo os seus ensinamentos e imitando os seus atos, né? Então, quanto mais eu sigo os ensinamentos de Cristo, quanto mais eu imito as suas atitudes, eu vou me tornando cada vez mais parecido com Ele. De forma figurada, é como se eu estivesse me revestindo a cada dia de Cristo. E Paulo usa, eu acho interessante que ele usa a expressão de revestir, de vestir novamente, né? Mostrando que é um ato cíclico, ou seja, não é uma coisa que eu vou fazer uma vez, mas a cada dia. Tenho que fazer isso, né, o tempo todo. E voltando aqui rapidamente, antes da gente passar para o ponto 2 aqui, a gente terminar esse ponto e passar para o ponto 2, eu acho interessante que o texto, o verso 11 fala: vistam toda a armadura para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. É interessante que Paulo direciona vestir a armadura de Deus, né, e ficar vestido, ou seja, tem que estar preparado para a guerra, para quando vir o dia mau. Não é vestir quando o dia mau vier, quando o dia mau chegar, quando o dia mau acontecer, mas é de estar preparado. É nesse sentido que Paulo fala. Então vistam a armadura de Deus para poderem, para quando chegar o dia mau, vocês já estarem firmes, né? Então mostrando que essa questão aí da vida de santidade, de se parecer mais com Cristo, é uma prática diária. A gente tem que buscar isso o tempo todo. E em segundo lugar, é importante também, como eu falei, né, identificar e cuidar, né, de todo ponto fraco que existe, né? Quando eu falo sobre identificar e cuidar do ponto fraco, é em que sentido? Se você descobre que você tem uma fraqueza, você tem que vigiar mais naquela área, né? Eu já dei vários exemplos aqui, mas, por exemplo, acho que eu já até contei isso na aula, mas vale contar aqui como exemplo para frisar. Uma vez eu atendi um rapaz aqui na minha igreja que ele tinha problema na área de pornografia. Então eu lembro que eu comecei a fazer uma série de gabinetes com ele, aconselhamento e tal. E no começo a gente não conseguia resolver aquela situação, e ele voltava e chorava: pastor, caí de novo e tal, me ajuda e tal. O problema já estava identificado, a fraqueza dele já estava identificada, era ali, né? Mas ali a gente teve que também cuidar daquela situação, né? Além das práticas espirituais, né, que eu comecei a pegar no pé dele, orar mais, ler mais a Bíblia, né? Eu comecei a fazer ali um mapa de como que era a vida dele, né? Como, meu amigo, quando você cai, como é que é? O que você estava fazendo? Quando você errou, porque aí ele caía na questão da pornografia, né? Se masturbava, tinha toda uma prática ruim lá. Quando você cai, como é? O que acontecia? Onde você estava? Eu estava sozinho. Eu fui olhar uma mensagem, fui olhar um e-mail, não sei o que. Entendeu? Então eu comecei a mapear, entre aspas, né, para mostrar para ele: cara, você tem que evitar isso aqui, você não pode dar lugar, você não pode. Aí entra aquilo que a gente falou também em algumas aulas, né, de vigiar e orar, né, para não cair em tentação, né? E ali ele foi corrigindo. Aliás, nós todos temos que fazer isso, identificar e tomar cuidado para que a gente não caia em tentação, né? Isso é muito importante. Bom, aí aqui Paulo já começa então a descrever os elementos, né, da armadura. O primeiro elemento que ele fala aqui é o cinto da verdade. No Efésios 6,14 ele vai dizer: assim mantenham-se firme, cingindo-se, né, com o cinto da verdade. Cingir aqui é vestir, traz a ideia de vestir, né? Então, as duas primeiras peças descritas por Paulo são o cinto e a couraça. A gente vai falar da couraça daqui a pouquinho, né? E ele as descreve como sendo responsáveis pela firmeza do soldado. Isso é interessante. A analogia é perfeita, pois o cinto, apesar de ser uma das últimas peças a ser colocada pelo soldado, é de suma importância, pois é ela que segura as demais. Então, é muito interessante, né? Se você imaginar no nosso dia a dia, né, quando você coloca o cinto tem a função de quê? De segurar a calça, para que a calça não caia, né? Acho que todos aqui já usaram o cinto pelo menos uma vez na vida, né? Se a calça estiver folgada e você tivesse um cinto, a calça pode até cair, dependendo do quanto ela estiver folgada, né? E é bem desconfortável quando isso acontece, quem já passou por essa situação. Então já dá para você mais ou menos ter uma ideia da importância do cinto. O cinto é para não deixar, no caso ali da armadura, né, mantinha as coisas no lugar, tinha aquela função de apertar, deixar tudo bem ajustado no corpo do soldado, né? Então vai tentando imaginar enquanto a gente vai descrevendo aqui. No aspecto espiritual, o cinto da verdade, ou a verdade, né, vai apontar para a pessoa de Cristo também, como a gente falou desde o começo, né? Que,
palavra vai descrever que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Né? Quando estou nele, em Cristo, né, eu não me embaraço com as mentiras do diabo, que a Bíblia vai descrever como o pai da mentira. Então isso é uma grande verdade. Né? A verdade é Cristo. E quando eu estou mais em Cristo, vivendo em Cristo, seguindo os seus passos, seguindo os seus ensinamentos, eu não me embaraço com a mentira. Porque o que a mentira faz conosco? Ela nos embaraça. Em algum momento hoje, um momento ou outro, desculpa, quem mente vai cair naquela mentira, vai se embaraçar. Quando vai tentar fugir, se embaraça. E uma mentira, se ela não é resolvida, se ela não é consertada, chama outra mentira, né? Um abismo chama outro abismo. Então, o contrário disso é exatamente como está ali, significa andar na verdade. Então, nós, como cristãos, temos que andar na verdade. Né? Nesse sentido, então, de forma figurada, que Paulo diz que nós devemos cingir o cinto da verdade. Aí a Bíblia de Estudo de Genebra, fazendo um comentário sobre esse trecho, vai dizer o seguinte: o cinturão de couro do guerreiro romano defendia e protegia a parte inferior do abdômen, fechava a sua túnica e segurava a sua espada. Parece que Paulo tinha em mente a confiança que vem da certeza da veracidade objetiva da palavra de Deus. Olha que interessante, né? Então isso vai nos mostrar o quê? Que a verdade não só mantém a espada do Espírito por perto, que o cinto era onde ele deixava a espada ali preparada para o uso, né? Como também não nos deixa embaraçar com a mentira. Né? Então a verdade é muito importante, ou seja, viver na verdade, viver em Cristo, viver o Evangelho de verdade, ou seja, não viver o Evangelho falso. Né? É quando as nossas atitudes elas estão afinadas com aquilo que a gente prega. Porque se eu prego, eu falo com a minha boca, eu verbalizo o Evangelho, mas eu não vivo aquilo que eu falo, eu não estou vivendo, eu não estou cingido da verdade. Eu não estou cingido do cinto da verdade, como Paulo fala. Quando Paulo fala de cingir do cinto da verdade, é exatamente nesse sentido. Viver a verdade. E viver a verdade é viver Cristo. É ser cada vez mais parecido com Ele. Outro elemento, então, que eu já até falei no começo, né, que é a couraça da justiça. Né? É a segunda parte do verso 14, né? Vestindo a couraça da justiça. O texto começa assim: mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, e vestindo a couraça da justiça. A couraça, para quem não sabe, era um tipo de colete, né, de metal reforçado, tipo o colete que os militares usam, só que era bem maior, né? E era muitas vezes feito de metal e colocado junto ao tórax, com a finalidade de proteger o peito e as costas do soldado, como se fosse uma segunda pele. Então era uma coisa ali que era bem justo, bem ajustado, feito sob medida, né, no soldado. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 9, Paulo diz o seguinte: ao ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O que isso tem a ver com a couraça da justiça? Tem tudo a ver. Porque Paulo aqui, ele quis enfatizar, ele quis lembrar seus leitores originais que a justiça do cristão não vem dele mesmo. A justiça do cristão, ela é imputada por Cristo na cruz. Nós nos tornamos justos, né, mediante o sacrifício de Cristo. Ele nos justificou, né? Então, continuando ali, ó, nele somos justificados e temos condições de nos manter firmes contra as acusações daquele que a palavra chama de diabolos ou difamador. É assim que a palavra se refere ao diabo, ou acusador, algumas versões vai trazer também, né? Ou seja, podemos ficar firmes, pois em Cristo somos justificados. Né? E a sua justiça funciona como uma couraça, ou seja, a justiça que foi imputada, a justiça de Cristo que foi imputada a nós, ela nos protege, de forma que quanto mais assumimos a natureza dele, mais estaremos guardados por sua justiça e teremos condições de resistir às tentações. Então, sabe aquele momento que às vezes você, talvez, né, eu já passei por isso, acho que todos aqui já passaram, né? Você não se sente justo, não se sente merecedor, não se sente bom, né? Você tá certo. A gente não é justo, a gente não é merecedor, a gente não é bom. Mas em Cristo nós fomos justificados. Né? Então é importante sempre lembrar disso. E isso é que Paulo quer dizer quando ele fala de vestir a couraça da justiça. É ter isso em mente. É lembrar que nós fomos justificados por Cristo, nele. Mas tem que lembrar que é nele, não é a nossa própria justiça. Por isso que eu quis ler até o texto aqui de Filipenses, né?
Porque Paulo deixa muito claro também, é o mesmo Paulo que escreveu a carta aos Efésios, né, que escreve aos Filipenses, né, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Então a nossa justiça procede de Deus e baseia na nossa fé em Cristo, né? Então isso é muito importante também. Pessoal, fiquem à vontade para comentar, né? Ou pelo chat, ou pelo áudio, quem quiser, fica à vontade aí, tá? Como eu sempre falo, eu gosto quando vocês participem, né? Porque contribui aí para o desenvolvimento da aula. Continuando aí, Paulo vai falar na sequência sobre as sandálias do Evangelho. Efésios 6,15 vai dizer: e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. O que eu coloquei na apostila? O campo de batalha costuma ser um local terrível, muitas vezes com desníveis, pedras e superfícies escorregadias, e onde uma pequena queda, sem sombra de dúvida, resultaria em morte pelo inimigo. Por isso, as sandálias usadas pelos soldados eram muito importantes e visavam dar a firmeza necessária durante os confrontos. Eram feitas de couro e algumas, né, não coloquei ali algumas, continham pregos em seu solado para dar uma firmeza maior. Falei com vocês já em algumas aulas que eu gosto muito de filmes que retratam guerra, batalhas, de tudo quanto é tipo. Eu gosto, né, de ver. E você já deve ter visto alguma cena parecida com essa que eu acabei de descrever. Inclusive, alguns campos de batalha, a gente vê às vezes em filmes e séries e tal, são escolhidos pelo inimigo exatamente prevendo um local que é mais fácil para derrotar o exército inimigo, né? Então eles escolhem, não, vamos tentar levar o exército para aquele campo lá, porque lá fica mais fácil para eles, mais fácil para eles perderem, né? Mais fácil para nós ganharmos. Então, já pensando numa força que eles têm e numa fraqueza que o exército inimigo tem. Então, era muito comum. Então, assim como toda parte da armadura tinha uma grande importância, as sandálias que os soldados calçavam também era como é que eu diria? Era pensado, era uma coisa calculada, não era uma coisa feita de qualquer forma. Se você pesquisar na internet, aí coloca assim depois no Google, só por curiosidade, sandália de um soldado romano. Vai aparecer alguns modelos lá, você vai ver. Bota solado da sandália do soldado romano. Você vai ver que tinha uma preocupação, porque os terrenos eram desnivelados, eram escorregadios, podiam ser de vários tipos. Então eles tinham que estar preparados para isso, né? Então quando Paulo usa essa figura, tem um porquê também. A comparação que ele queria fazer, né? A analogia. Na questão espiritual, as sandálias... Peraí, deixa eu só... Na questão espiritual, as sandálias do Evangelho representam a prontidão em anunciar o Evangelho. Ou seja, quando os soldados estavam com as sandálias calçadas, eles estavam o quê? Preparados para a batalha. Preparados para aquele terreno do inimigo, para aquele terreno que não era seguro, para aquela superfície escorregadia. Ele estava preparado, ele vestia a sandália quando ele ia para a guerra, quando ele estava preparado já para lutar. Então, na questão espiritual, as sandálias do Evangelho representam isso, a prontidão para anunciar o Evangelho. Ou seja, estou pronto. Se eu calcei as sandálias do Evangelho, estou pronto, né? Porém, aí tem um lance que a gente tem que observar. Enquanto o soldado romano usava as sandálias para matar, o soldado de Cristo usa as sandálias do Evangelho para levar vida. Vida essa que as boas novas, né, trazem. Então isso é muito, muito legal, essa diferença, né? Quando a gente calça as sandálias do Evangelho da paz, como Paulo diz, a gente, diferente do soldado, Paulo queria enfatizar que a gente estava levando vida também, né? Continuando ali, pois por mais que o terreno onde pisemos em nosso dia a dia seja desnivelado, escorregadio e perigoso, temos paz e segurança ao calçar essas sandálias. A palavra diz que formosos são os pés daquele que anuncia a salvação. Você vai encontrar essa citação em Isaías 52:7 e Romanos 10:14-15 também vai trazer essa citação. E muito provavelmente Paulo, quando fala das sandálias do Evangelho, ele está tendo em mente essas duas passagens. A passagem de Isaías, que foi escrita pelo profeta Isaías, e a passagem de Romanos, que foi escrita por ele, né? Então ele estava com isso em mente, né? E outro ponto interessante aqui da gente frisar é que Paulo frisa que o Evangelho é o Evangelho da paz. Ele diz, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Isso é muito importante. Ou seja, onde o Evangelho chega, a paz chega. Estou falando de uma paz especificamente de que acaba a guerra, nesse sentido não, porque muitas vezes em alguns locais, até quando chega o Evangelho,
Nesse sentido, às vezes até tem mais guerra, até piora, né? A gente vê isso muito na história da igreja, a gente comprova muito isso. Mas é de uma paz pessoal, de uma paz que é experimentada por aquele que é alcançado pelo evangelho da paz, né? Aí, novamente, citando aqui a tradução do N.T. Wright, que eu falei com vocês, nela nós vamos encontrar o verso traduzido da seguinte forma: calcem os sapatos, né? Ele vai mudar a palavra sandálias para sapatos, né? Calcem os sapatos, estejam preparados para a batalha, assumam as boas novas da paz, né? Aí eu enfatizo mais uma vez aqui que duas coisas que me chamam a atenção é boas novas e da paz. Não podemos nos esquecer disso. O evangelho são as boas novas. O evangelho é a boa nova de Cristo, né? E é uma boa nova que traz paz. Então, quando a gente leva esse evangelho, ele tem que levar paz aonde a gente leva ele. As pessoas que são alcançadas por essa mensagem, por essa palavra, têm que ser afetados por essa paz, porque a boa nova é a boa nova da paz. E é algo até pra gente refletir. Será que a gente tem levado isso, né, para as pessoas próximas de nós, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para as pessoas que convivem conosco no dia a dia? A gente tem levado esse evangelho da paz, né? Continuando ali, ó, o inimigo fará todo o possível para derrubá-lo. Agarrar-se a essa mensagem de paz o deixará de prontidão, como bons sapatos e botas fazem, mantendo-o de pé, né? Isso tem a ver com esse Wright também que fala isso, né? Isso tem a ver com essa paz interior, né? A palavra de Deus vai dizer que a paz de Cristo, a paz que Ele nos dá, é diferente da paz que o mundo a dá, porque a paz que o mundo dá é uma paz que ela está ligado às circunstâncias, é uma paz que ela tem uma causa, né? Eu estou em paz porque eu tenho dinheiro, eu estou em paz porque eu tenho saúde, eu estou em paz porque eu não tenho nenhuma doença, não tenho nenhum problema e por aí vai. Mas a paz de Cristo, ela excede todo entendimento porque ela é ultra circunstancial. Ela não depende das circunstâncias que nos cercam, né? Ela não depende disso. Isso é forte, mas é dessa paz aí. E quando a gente está calçado, né, do evangelho da paz, essa paz nos atinge, essa paz que excede todo entendimento, ela vem sobre nós, né? Nesses dias que a gente tem vivido aí, esses dias de pandemia, né, de tanta loucura, as pessoas têm carecido muito dessa paz. A gente tem visto, né? Eu tenho não só experimentado aqui na minha casa, né, mas visto pessoas, né, que têm passado por isso. Hoje eu tive a notícia que uma amiga, uma pessoa que é muito amiga, né, perdeu na semana passada o pai dela, né, pro Covid, e perdeu hoje o irmão. O pai dela morreu na sexta passada, vai fazer uma semana amanhã, né? Vai fazer uma semana amanhã. Não, aliás, amanhã é quinta, né? Na sexta-feira faz uma semana. E o irmão dela morreu hoje, os dois de Covid. Né? E eu mandei uma mensagem para ela, eu cheguei a conhecer o pai e o irmão dela. Né? E eu cheguei a conhecer eles bem, assim, sou muito amigo da moça, né? Mas eu achei, assim, demais a fé dela. Quando eu falei com ela, como é que você tá? E ela tá... Não, Deus, eu tô aqui confiando em Deus que dói, mas eu sei que Deus tem o seu propósito, a sua forma de agir, então eu sei que Ele sabe o que está fazendo. Meu coração não se desespera, né? E é exatamente essa paz, né, que excede todo entendimento, tem a ver com isso, né? Ou seja, ela está calçada com o Evangelho da Paz. E você pode ter certeza que isso vai deixar ela segura, não vai deixar que ela caia, não vai deixar que ela escorregue, não vai deixar que ela... se ela continuar calçada com esses Evangelhos da Paz, onde ela for, ela vai estar firme, ela não vai cair. Então é nesse sentido que o Evangelho da Paz traz essa paz para nós. E na sequência Paulo vai falar do escudo da fé. Efésios 6,16 vai dizer o seguinte: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Antes de mais nada, o que é as setas inflamadas do maligno? Para quem já viu filmes aí, séries aí de guerra, é aquelas flechas, né, que os soldados lançavam, que elas eram flechas flamejantes mesmo, que estavam pegando fogo, né? Eles embebiam ali num produto para que ficasse pegando fogo e atiravam. Então, além do cara às vezes tomar uma flechada, ele pegava fogo. Então, não só tinha a questão da flecha ali, mas tinha a questão do fogo, né? Às vezes o cara morria até queimado antes de morrer da própria flechada em si. Então, quando Paulo usa essa figura de linguagem, ele está se referindo a isso. Não é só uma flecha, mas é uma flecha ou uma seta, né? Ou dardos. Algumas versões vai estar dardos inflamados, né?
está se referindo a exatamente isso. Então ele fala: usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, a maior peça da armadura, com certeza, era o escudo. Chegava a medir 1,20 m por 80 m. Vários tipos de materiais eram usados na confecção, como madeira, chapas de metal e latão, couro e até alguns detalhes de ouro. Ali tem um T a mais ali, de ouro ou prata. Os soldados posicionavam os escudos de forma que protegesse desde os joelhos até a altura do queixo, ou seja, a maior parte do corpo. Quem já, mais uma vez citando aqui filmes e séries, vocês já devem ter visto isso. Os escudos são desse tipo também. Quem quiser depois conferir com mais rapidez, vai depois no Google também, coloca lá estudo de soldado romano, tal, estudo de batalha, bota lá que vai aparecer figuras e imagens, você vai ver. Então tem vários tipos de escudos. Tinha os escudos que eram redondos, um pouco menores, mas tinha os escudos que eram grandões, né? Eu até vou citar aqui o exemplo, ó. O escudo, quando era bem utilizado, protegia não apenas quem o portava, mas também o colega ao lado, quando houvesse necessidade. Então isso é interessante. Quem assistiu aqui o filme Os 300, né? Eles faziam muito isso. Eles usavam essa técnica militar que é chamada de tartaruga. O que é essa técnica da tartaruga? Os soldados se posicionam de tal maneira, ou se posicionavam, né? De forma que os seus escudos se conectavam uns aos outros, né? Protegendo o exército todo por completo. O filme 300 mostra muito bem isso, como um exército de apenas 300 homens conseguiu vencer um exército infinitamente maior, né? Quem não assistiu, por favor, corrija essa heresia. Brincadeira. Mas assista esse filme que é bem legal e mostra exatamente isso, como que acontece. Quem já assistiu aqui também a série Vikings, eles faziam algo parecido quando eles colocavam algumas pessoas abaixadas embaixo com o exército protegendo a parte de baixo, outros protegendo a parte de cima e outros protegendo embaixo, mais em cima e outros protegendo a parte de cima. Então fazia uma espécie de L assim, né? Protegendo tudo. Você vê isso também em outra série que é a Last Kingdom. The Last Kingdom, eles faziam muito isso. E eles iam marchando, né, dessa forma, protegendo. Então, quando a gente olha isso, a gente vê, a gente consegue imaginar o que Paulo quis dizer. O escudo não só protegia ali os dados, as setas, né, inflamadas, as flechas, né, não só o soldado que estava empunhando aquele escudo, mas também o soldado ao lado, que muitas vezes estava precisando de ajuda, né? Um protegia um pouco a si mesmo, protegia o outro. Ou quando eles formavam essa tartaruga, ou essa espécie de L que eu citei aqui como exemplo, estavam não só se protegendo, mas protegendo o seu colega do lado, né? Isso mostra uma característica de comunitária, de proteção comunitária mesmo. Também, como eu coloquei ali, uma proteção corporativa, não apenas uma defesa individual, com a intenção de proteger das flechas e os dados inflamados, não só a si mesmo, mas o colega do lado. O N.T. Wright comenta o seguinte sobre isso: as flechas podem assumir, trazendo para o nosso aspecto espiritual, né? As flechas podem assumir a forma de dúvida ou desespero, de circunstâncias adversas, de tentações agudas que o consumirão se você deixar que o alcancem, de tragédias pessoais, ou mesmo tipo de triunfo que conduz à tentação de ser arrogante e orgulhoso. Acreditar na lealdade vai debelar todas essas flechas, né? Achei muito interessante essa colocação dele. Quando a gente está vestido, né, ou empunhado do escudo da fé, quando a nossa fé está firme em Cristo, firme, nele, as flechas podem vir. O inimigo pode usar as circunstâncias do dia a dia, pode usar a dúvida, pode usar o desespero, pode usar, como ele colocou ali, as circunstâncias adversas, pode usar as tentações, pode usar qualquer tipo de coisa para tentar nos consumir, para tentar nos fazer cair, pode usar as tragédias pessoais, pode usar qualquer coisa. Mas se a gente tiver o escudo da fé, né, nada vai nos abalar. Não por nós mesmos, mas por causa da nossa fé em Cristo. É exatamente isso que o N.T. Wright está enfatizando ali. Ele fala: acreditar na lealdade, ou seja, na fé, né, vai debelar todas essas flechas, né? Então, no reino espiritual, a fé funciona como um escudo. Não só nos protege contra todos os dardos inflamados do inimigo, como a nossa fé muitas vezes serve para proteger também os que estão ao lado. Isso aqui é bem interessante, né? Trazendo a ideia da defesa individual e da indefesa corporativa, do corpo todo. Quando a gente tá na fé, às vezes a gente ajuda, até por causa da nossa fé, ao irmão que está com a fé fraca.
Talvez você já passou pela situação de ter fraquejado na fé, de ter sabe, de não estar muito bem, tá passando por uma situação e às vezes até em dúvida. Né? Às vezes você passa por isso. Né? Aliás, todos nós passamos, às vezes a gente não tem tanta coragem de admitir. Né? E às vezes a gente vai contar o quê? Com a ajuda de um irmão que está com a sua fé forte. Eu já passei por isso. Todos nós passamos por isso. Tem até um testemunho do Augusto Nicodemos, né, do reverendo Augusto Nicodemos. Não sei quem já viu ele falando, ele dando esse testemunho. Já deu esse testemunho mais de uma vez, onde ele fala que quando ele foi fazer o doutorado dele, ele teve um tutor que botou ele para ler um monte de material de liberal. Né? Ele tinha que ler material de liberal e fazer resumo. E ele falou que aquilo começou a afetar a fé dele. Ele começou a, sabe, ele teve uma crise de fé. Então, se o Nicodemos passou por uma crise de fé, então todos nós passaremos, né? Quem não passou ainda vai passar. E é a fé em Cristo que vai nos manter, ela que vai funcionar como escudo. Porque quando a gente tem essas crises de fé, essas dificuldades, as circunstâncias adversas, as tentações, seja lá o que for, é a fé em Cristo que vai nos manter firme. É a fé em Cristo que vai nos lembrar que isso vai passar. É a fé em Cristo que vai nos lembrar que isso que a gente está passando é o dia mal, mas que o dia mal tem um começo, mas ele também tem um fim. Talvez você que está me ouvindo hoje aqui, né, está passando por isso, está passando por alguma dificuldade, às vezes por conta da pandemia, talvez você perdeu alguém, talvez, sei lá, seu problema é financeiro, não sei, né? Mas Deus está nos falando hoje exatamente isso, que a gente, através dessa passagem, que a gente tiver com o escudo da fé empunhado, o maligno pode até tentar, mas ele não vai nos dobrar, ele não vai nos fazer cair. Então, tenha consciência sempre disso. E na sequência aí, já estamos quase acabando, Paulo vai falar do capacete da salvação. Efésios 6,17, né, vai dizer: usem o capacete da salvação. O capacete era a última peça da armadura a ser colocada, porém era uma das peças mais importantes, pois um ferimento na cabeça, quando não era mortal, deixava o soldado vulnerável. Sendo assim, o capacete era feito de uma peça de bronze, né, na maior parte das vezes, né, reforçado, que além da cabeça cobria o pescoço e uma parte do ombro. O capacete da salvação tem a ver, no caso, né, com a consciência. Como assim a consciência? Tem a ver com o cristão ter em mente a firme certeza de que já está salvo. Né? Pois essa batalha já foi ganha na cruz. Isso é algo que a gente não pode esquecer. Então, quando Paulo fala de vestir o capacete da salvação, a figura que ele traz é exatamente essa. É ter a consciência, a certeza, a lembrança diária de que nós já estamos salvos, de que nós não temos o porquê nos preocupar, de que a batalha já foi ganha, de que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Né? Como eu coloquei ali, o pior inimigo já foi vencido. Sendo assim, venceremos todos os outros inimigos secundários. Ou seja, se eu tenho o entendimento de que o pior inimigo já foi vencido, né, todos os outros inimigos secundários são bem menores comparado ao maior inimigo que Cristo venceu na cruz por cada um de nós. Né? Então, usar o capacete da salvação tem a ver com a consciência, com a nossa consciência nesse sentido, de lembrar disso, de ter isso vívido na nossa memória, de nunca nos esquecer, né, daquilo que Cristo fez por nós. Para o cristão, então, o capacete representa a esperança da salvação. Algo que Paulo deixa bem claro em 1 Tessalonicenses 5,8. O que Paulo vai falar lá? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Né? Então, Paulo fala aqui, ele completa, né, de uma maneira até mais completa mesmo. Ele fala o capacete da esperança da salvação. Em Efésios ele fala capacete da salvação, que ele fala o capacete da esperança. Ou seja, Paulo fala que o crente é aquele que está com o capacete da esperança, ele tem a esperança da salvação. E é o que eu quero frisar, que a esperança da salvação aqui não é o conceito de esperança secular, não é o conceito de esperança mundano. Tá? Esperança no conceito secular é o quê? É quando você espera que algo aconteça no sentido de que pode ser que aconteça. Esperança na palavra é a certeza, é a convicção de que já aconteceu. Isso é muito importante. Tranquilo, Sunamita. Acontece, às vezes acontece na internet cair, fica tranquilo. Né? Então, isso é muito importante. Esse capacete da esperança da salvação é exatamente isso. E não é uma esperança de que Deus irá nos salvar, mas é uma esperança de que Ele já nos salvou. Né? Ou seja, mesmo quando eu coloquei ali, através das circunstâncias do dia a dia, nós somos tentados a perder a fé, a nos desesperar,
mas temos que nos lembrar que a base final da nossa confiança é a crença que Deus é fiel para completar a obra que começou em nós através de nós. Não podemos perder isso. Essa é a esperança de salvação. É isso que Paulo quis dizer, capacete da esperança da salvação. Temos que estar vestidos, né, com esse capacete o tempo todo, né? O capacete, então, tem essa função de nos proteger com relação para que a gente não venha a ter dúvidas com relação à obra redentora de Cristo, né? Foi realizada, e Cristo disse na cruz o que? Está consumado, não se consumará, né? Ou começou, não, está consumado, né? A obra já foi consumada, a salvação já foi conquistada para nós, a justiça já foi imputada a nós. Então nós temos essa certeza, nós temos essa esperança, ou como eu coloquei, a convicção, né, de que nós já somos salvos, por isso não precisamos temer. Amém? Vocês estão muito calados hoje, hein? Ninguém está falando nada. Fica à vontade aí, ó. Só porque o Clóvis está presente aí, vocês não querem falar hoje? Estão com vergonha? Fique à vontade aí. Espada do Espírito é o próximo elemento aí que Paulo vai falar. Efésios 6,17 vai dizer: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui vale uma importante observação: de toda a armadura, essa é a única peça usada para o ataque. Todas as outras listadas pelo apóstolo Paulo são de defesa. Isso nos mostra que devemos nos preocupar mais em estar preparados para oferecer resistência e nos defender do que contra-atacar. Isso é um fato importantíssimo. Por quê? Esses movimentos aí de pseudo-batalha espiritual, esses movimentos de batalha espiritual moderna que a gente vem desde o começo falando, desde o começo do curso, eles vão enfatizar muito a questão do ataque. É oração de guerra, é ato profético, é isso, é aquilo, é mapa... como é que eles falam? É o mapa... Me fugiu o nome agora. Mapeamento espiritual. É uma série de artimanhas, de coisas que eles vão criar ali, que não tem base bíblica nenhuma, como nós já vimos nas aulas anteriores, né? E que é uma coisa que você parte muito mais pro ataque. Só que o que a palavra fala? Até aqui a gente viu que todos os elementos, com exceção da espada do Espírito, todos os elementos são elementos de defesa. Defesa. Deixa eu ver o que o Isaías colocou aqui. Tem muita coisa que você trouxe sobre a armadura que é novidade, porque sempre aprendi de uma maneira superficial. Aí tô só captando as coisas e aprendendo. Tipo, novidade pra mim. Legal. Né? Mas isso aqui é muito importante. É importante a gente ter isso em mente, que a maior parte dos elementos, com exceção de um aqui, que é a espada do Espírito, é todo para oferecer defesa. Só a espada, e aqui no caso, que é o primeiro elemento da armadura, que é para ataque. Né? Então temos que estar mais preocupados em oferecer resistência, em nos defender, do que contra-atacar. Mais uma vez citando o N.T. Wright, sobre essa perícope, sobre esse trecho, ele comenta o seguinte: resistir ao ataque é o principal tema dessa passagem. As armas das quais Paulo fala são em sua maioria defensivas, como nós já vimos, né? Equipando-nos a resistir ao ataque e permanecer de pé no final do dia. O cinto, a couraça, os sapatos, o escudo, o capacete, tudo isso serve para você permanecer salvo. Por quê? Porque nós já fomos salvos na cruz de Cristo durante o ataque. Somente a espada tem um potencial de ataque, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O soldado romano usava a espada para atacar, mas também a usava para se defender. Então a espada tinha essas duas características, né? Quem já viu novamente aí filmes, séries, o soldado usava, né? Muitas vezes para se defender de uma própria espadada do inimigo, mas também usava para atacar. Significa que seremos atacados e temos que estar preparados para nos defender usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Jesus usou o quê? Somente a palavra. Né? Então o diabo tentou ele e ele usou para contra-atacar aquelas tentações o quê? A própria palavra. Quem quiser depois confere aí a passagem, uma história bem conhecida, né? Mateus 4, de 1 a 11. E aqui vale uma observação muito importante. Qualquer soldado, quando vai usar uma arma, passa por um treinamento rigoroso. Isso é fato. Qualquer soldado de qualquer exército que seja, ele é treinado para aquilo. Né? Alguns começam o treinamento em determinados exércitos aí quando são pequenos, bem pequenininhos. Também vemos isso
isso às vezes retratado em filmes, né, em séries aí. Desde pequenininhos são preparados para a batalha, para a guerra. Aprendem ali uma série de artes marciais. Aliás, a própria arte marcial, o nome já diz, a arte da guerra, a arte que começou a ser usada ali para guerra, né? No início era usada para isso, para defesa pessoal. Né? E é importante também o soldado então aprender a usar a arma, ele saber usar a arma que ele vai usar, que ele vai empunhar, quer seja uma espada, quer seja um escudo, quer seja uma lança, né? Quer seja um arco e flecha. Eu falei do escudo, mas o escudo é de defesa, né? Quer seja uma espada, uma lança, um arco e flecha, armas que são usadas para ataque, né? Ou nos nossos dias mais modernos aí uma metralhadora, um revólver, uma bazuca. Você tem que aprender a operar aquilo. Você não vai poder pegar lá de qualquer forma sem saber usar, você vai acabar se machucando e muitas vezes machucando outra pessoa. Né? Através desse treinamento, né, o soldado adquire a intimidade com aquela arma. Da mesma forma, o soldado de Cristo deve conhecer intimamente sua arma, que é a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, pois é com ela que iremos contra-atacar e nos defender. É isso que Paulo chama de obreiro aprovado. Lá em 2 Timóteo 2,15, Paulo escrevendo ao seu amado filho Timóteo, o que ele vai dizer? Procure apresentar-se a Deus aprovado. O que é o aprovado? É o obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. E, gente, o que tem de soldado cristão aí, né? Soldado de Cristo pecando nisso aí, soldado que não tem sido se mostrado, né? Não tem se mostrado aprovado, não conhece a palavra. Tem, na realidade, feito o contrário, tem sido um obreiro que tem dado vergonha, porque não tem manejado corretamente a palavra da verdade. Temos que conhecer a nossa arma, temos que lê-la, praticá-la, né? A palavra de Deus precisa, eu até falo sobre isso aí, ó. A palavra de Deus precisa ser lida, entendida e principalmente praticada diariamente. Então, ler, entender e praticar. São os 3 pontos que tem que acompanhar a questão do nosso treinamento com relação à palavra. Não basta só ler, não basta conhecer os textos de cor. Eu nasci na Igreja Batista, não sei se tem algum batista. Tem o Alisson aqui, não sei se tem mais algum batista aqui. Mas na minha época de Igreja Batista, você tinha o debate bíblico e o debate de versículo. O debate bíblico era o debate que você desembainhava a espada, 1, 2, 3, né? Você botava a Bíblia embaixo, desembainhava a espada, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você levantava a Bíblia e alguém falava ali um capítulo, um livro e um capítulo do versículo e você tinha que achar. Quem achasse mais rápido ganhava, né? Você achava, abria a Bíblia, lia. Batista na área, banho completo aí, ó. É isso aí. E o Batista tem essa coisa do debate bíblico. O debate de versículo era aquele que sabia mais versículo de cor. Ele tinha que citar o versículo de cor, né? Só que isso não adianta. Era uma brincadeira legal, era uma competição, dava uma premiação ali e tal. Mas não basta isso. Não basta só ler e conhecer tudo de cor. Eu sei todos os livros, todos os capítulos, todos os versículos. Não basta. Você tem que ler e entender. Mas também não basta só ler e entender. Você tem que praticar. Não adianta você ler, eu entendi o que está dizendo aqui. Beleza. Não adianta você fazer uma interpretação ali 100% correta. Tem que colocar em prática. Tem que colocar no dia a dia. Só assim o inimigo fugirá de vós, porque isso entra no sujeitai-vos, que Tiago fala. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos falado muito desse versículo, né? Temos citado muito ele. Porque isso tem a ver muito com batalha espiritual. Batalha espiritual é isso aí, ó. Mas o que é batalha espiritual? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos falado direto que muitas pessoas erram porque querem resistir ao diabo sem a sujeição. Primeiro eu tenho que sujeitar. Aí depois a resistência acontece. Porque a resistência só acontece debaixo de sujeição. Primeiro eu me sujeito, aí eu tenho condições de resistir. O diabo então ele foge. Mas como é que vem isso? Ler, entender e aplicar a palavra. Né? Temos que passar por esse treinamento. E por último, estamos já no finalzinho aqui. Paulo fala sobre o único elemento que não tem nenhuma relação com a armadura, mas que talvez seja um dos mais importantes da nossa vida espiritual, a oração. E aqui Paulo fala sobre pelo menos 3 tipos de oração. Paulo vai falar nesse... Eu até esqueci de colocar o verso ali, mas ele vai falar sobre oração em todas as ocasiões. O que significa isso? Orar literalmente em todo o tempo. A gente tem que ter um momento a sós com Deus? Tem que ter aquele momento da palavra lá de entra no teu quarto, a sós e ora. Mas a gente pode orar o dia todo. A gente pode falar com Deus o tempo todo. É disso que o Paulo está falando, a oração como prática diária.
sabe? Não só aquele, eu vou orar agora para agradecer o café, vou orar agora para agradecer o almoço, vou orar agora para agradecer a janta e vou orar agora para agradecer pelo dia. Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Não, mas é falar com Deus o tempo todo, é depender dele o tempo todo. Paulo vai falar também sobre com toda oração e súplica. A súplica aqui nos traz a ideia, né, de perseverança, ou seja, de perseverar na oração. Vou dar um exemplo pessoal para vocês. Eu perdi meu pai ano passado. Meu pai faleceu de câncer no ano passado. E meu pai era uma pessoa assim, era um cara completamente fora da vontade de Deus. Pensa num cara que fazia tudo errado. Mas desde pequenininho, minha mãe ensinou a gente a orar pelo meu pai, orar para que Deus alcançasse o coração dele, né, que ele tivesse uma experiência genuína com o Senhor e reconhecesse Jesus como o único e suficiente Salvador. E eu lembro que eu cresci orando pelo meu pai. Eu cresci orando e eu não via as coisas mudar. E eu lembro que em algumas situações eu falava com minha mãe falava assim, continua orando, que a palavra de Deus fala, né? Continua suplicando, continua pedindo, não desiste. E eu cresci, eu nunca parei de orar pelo meu pai, né? E a doença acabou trazendo meu pai para perto. Aquele ditado popular, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. Na realidade, a gente nunca vem por amor, na realidade. Todos nós, a gente vem pela dor, né? Ninguém acorda assim do nada. Ninguém tá longe de Deus, né? Sabe? Ímpio, pecador, acorda assim, cara, a partir de hoje eu vou seguir a Cristo. Ninguém. Sempre tem que acontecer alguma coisa pra gente ter uma experiência com Deus. Agora, é fato que algumas pessoas têm uma experiência mais dolorida, com uma doença, alguma coisa, morte, perde alguém e mexe. Meu pai foi através da doença. E meu pai, a doença realmente fez meu pai mudar de vida, né? Os últimos anos dele, né, lutando ali contra o câncer, ele realmente teve uma experiência com Deus, né? E eu tive como comprovar isso mais de uma vez, né? Nos últimos dias dele, conversei com ele, eu tinha mania de perguntar assim pra ele assim, pai, se o senhor morrer hoje, você vai pra onde? Vou pro céu, meu filho, eu vou lá encontrar com Jesus, vou lá dar um abraço na sua mãe, que minha mãe já tinha falecido, né? Então ele sempre falava, aí eu falo assim, pai, quem é Jesus? Ele é meu único e suficiente Salvador. O que ele fez pelo Senhor? Eu brincava com ele assim, né? Ele morreu na cruz, ele derramou o sangue dele por mim. Falei, então o senhor reconhece que ele é seu Senhor? Sim, Jesus é meu Senhor. Ele falava. Porque eu fiz muito isso com ele durante os anos, né? Mas fora isso, teve o período de oração, teve o período de súplica, ou seja, da ideia de perseverar na oração. É de não desistir. Sabe por quê? Muitas vezes a gente ora por alguma coisa e a gente tem uma tendência a desistir. Achando que, Deus não atendeu o meu pedido, então eu vou parar de orar, né? Mas a gente tem também que ter em mente que a gente não ora para que Deus faça a nossa vontade. A gente ora, em primeiro lugar, para ter relacionamento com Deus. E, em segundo lugar, para adequar o nosso coração à vontade dele. Jesus nos deu exemplo disso, né? Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Mas a oração tem que ser uma prática constante. Isso que Paulo quer dizer com a súplica. E ele também vai falar da perseverança na oração por todos os santos. Ou seja, aqui Paulo mostra o aspecto da preocupação com o corpo. Ou seja, temos que orar pelos nossos irmãos. Aí eu quero lançar a pergunta para a sua reflexão. Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem orado por todos os santos? Você tem orado pelo seu pastor, pelos líderes da sua igreja, pelos membros da sua igreja? Né? É nesse sentido. E a gente muitas vezes peca nisso. A gente erra nisso. Porque a gente não ora. Né? E Paulo fala desses 3 tipos de oração. A oração em todo momento, em toda ocasião. A oração como súplica, a oração perseverante. E a oração por todos os santos. Orar não só por mim, mas orar pelos meus irmãos, orar pelos irmãos da igreja, para aqueles que estão mais próximos de mim, pela liderança, né? E por fim, Paulo pede oração por si mesmo. Isso, queridos, é muito significativo, porque vai mostrar como Paulo se via. Paulo se via como igual. Veja bem, Paulo era apóstolo, né? Era uma pessoa super respeitada, como muitos diriam hoje, até coloquei ali, Paulo era o cara, né? Mesmo preso, Paulo estava cuidando da igreja, não só de Éfeso, mas mesmo preso ele escreveu várias cartas, né? Que são as chamadas cartas da prisão. Até o livrinho que eu usei aqui para hoje, para aula, não sei se dá para vocês verem aí, ó. Muitos comentários eu tirei daqui, que é o Paulo para Todos, do N.T. Wright. Tem um títulozinho aqui em cima, ó, Cartas da Prisão. Esse livrinho aqui é um comentário sobre Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Cartas que ele escreveu da prisão, né? E Paulo pede, olha só, Paulo pede oração. Ou seja, é algo que nos ensina, é algo que mexe conosco. Por quê? Ao pedir oração, ele vai demonstrar aqui como
ele se via, com relação aos irmãos dele, ele se via como igual. Ou seja, ele via que a oração daqueles irmãos, que ele estava escrevendo uma carta para animar, uma carta para corrigir, para incentivar, enfim, a oração deles também tinha poder. Paulo não se colocou ali como um líder, com arrogância, se achando o cara. Algo que inclusive a gente vê nesse movimento de batalha espiritual moderno aí, né? Os caras que são líderes são os bambambãs, ministram seminários, conferências, pregam, dão cursos, fazem clínicas de libertação, cura interior, aquela coisa toda, aquela enganação toda que a gente vem falando aqui no curso. Mas o que chama a atenção em Paulo é uma atitude totalmente contrária, de humildade. Orem por mim, porque eu preciso da oração. Eu preciso da oração de vocês, né? Ele se mostra como igual. Eu sou igual a vocês, eu dependo da oração. Orem por todos, mas lembrem de mim também, porque eu preciso de oração também. Eu acho muito interessante quando Paulo coloca isso, né? Paulo se via como um soldado igual a eles. Eu sou soldado igual a vocês. Cristo é o general. Eu não sou o general. O general é ele. Ele é o maioral, ele é tudo. Ele é o Senhor do Senhor. Né? O nosso general é Cristo. Eu sempre lembro do cântico, né? Do cântico de louvor. Mas aqui ele se coloca como igual. Eu acho muito interessante. E para concluir, então, como a gente pode notar aí, queridos, diferente de todo o misticismo que é criado em cima da armadura de Deus por muitos pregadores, né? Vocês já devem ter se deparado com pregações e ministrações nesse sentido. Né? O significado de cada parte da armadura é simples e tem uma relação, não sei se você percebeu isso também, tem uma relação muito íntima com a nossa vida de santidade. Porque quando se fala de se revestir de Cristo, se vestir de Cristo e parecer mais com Ele, é buscar santidade. É santidade cada vez mais. É parecer, nos transformarmos cada vez mais na imagem dele. Né? E é exatamente isso que a gente tem que olhar, que a gente tem que buscar. Né? Que Deus, então, Ele nos capacite, né, a tomar sua armadura da maneira bíblica cada dia para que possamos continuar firmes. Né? E por que é importante a gente ter isso em mente? Porque muitos vão ensinar aí uma batalha espiritual, uma armadura. Você vai ver alguns ministrantes, alguns pastores, alguns líderes ensinando isso aqui de uma maneira totalmente mística. Uma vez eu fiz parte de um culto numa igreja onde o cara que estava pregando, ele deu esse texto, ele botou uma música lá que era meio que uma marchinha como se fosse uma marcha de um exército, né? Uma coisa ritmada ali. Ele botou todo mundo para marchar. 1, 2, 3, 4, todo mundo marchando, a igreja toda marchando. E ele começou ali a dar algumas palavras. Segundo ele, estava fazendo um ato profético. Então ele começou ali a fazer a igreja vestir a armadura. Ele fazia os atos. Agora vamos botar o capacete da salvação. Agora vamos botar a couraça. Ele fazia o gesto ali, meio teatral. Seria cômico se não fosse trágico, sabe? E as pessoas fazendo aquilo ali. Isso aí, você está vestindo a armadura de Deus. Gente, não é nada a ver. Ver que pela palavra é muito mais simples. Tem a ver com uma vida de santidade. Uma vida de busca, né, a Deus. E é isso que tem que ficar para nós, né? Então, que Deus, como eu coloquei ali, né, nos capacite, nos ajude, nos direcione, né, nos dê discernimento para cada vez mais, assim, nos parecer cada vez mais com Cristo, nos revestir cada vez mais dele. Amém? E é isso. Não sei se vocês têm algum comentário, pergunta. Se tiverem, por favor, fiquem à vontade. Excelente aula, muito bom, muito edificante, muito bom. Espiritual. A gente muitas vezes ouve falar uma batalha espiritual cheia de efeitos especiais. E a Bíblia é né, que nós devemos ter de união, sempre estar conectados com a comunhão, sempre preparados com a palavra, para poder enfrentar qualquer coisa. Muito bom. Parabéns. Amém. Obrigado, querido. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fica à vontade. Se tiver alguma coisa para acrescentar. Clovão, fica à vontade aí. Rodrigo, todo mundo. José. Quer pergunta também? Boa noite a todos. Fala, professor José. Boa noite. Eu achei muito interessante que o pastor Alisson colocou acerca dos efeitos especiais, né? E parece que realmente é uma ânsia por se ter um poder, é quase como um pensamento grego, né? De ser um semideus. Isso parte não só dos que pregam nessa mensagem falsa, como aqueles que frequentam essas igrejas, né?
É verdade, é verdade. Quando a gente começa a estudar a palavra, né, a gente vê que como que o evangelho é simples, né? A palavra de Deus é simples, é tão simples. A gente fica tentando incrementar. Eu acho que essas pessoas, eles olham assim e falam assim, ué, só isso? É tão simples assim. Ah, não, vamos complicar esse negócio aqui pra chamar mais atenção. Parece que é isso, porque quando a gente começa a estudar, a gente vê que é tão simples, né, cara? É tão... Mas no decorrer da história da igreja é o que você percebe, né? É, Estava lá, puritanos, aquele movimento de pós-reforma, retiro, aí vem Quakers, né? E assim, sempre esse movimento. Não, isso aqui não basta, a gente tem que ter algo mais, tem que ter um efeito maior, tem que ter um movimento, barulho, alguma coisa que realmente mexa com as emoções. E aí, é repleto de exemplos a história da igreja até os nossos dias, né? é verdade, é verdade. As pessoas parecem ter uma necessidade de uma fé sensorial, tem que alguma coisa, tem que ver, tem que sentir. Ricardo, Fala, Clavão. tem um livro, agora eu esqueci. É uma das papas episcopistas, não sei qual é o termo usado nessa área de batalha espiritual. Cara, fugiu o nome aqui, mas. Brasileira? Desse livro. Hã? Brasileira? Não, é americano. Né? Rebecca Brown. Rebecca Brown, é. É. Rapaz, eu li aquele livro, mano, e eu falava assim, não pode. É muita viagem, né? Se você leu, Já. os irmãos aqui leram, aquela parte quando ela fala que o diabo roubou o relógio do marido dela e ela foi lá e gritou com a autoridade por lá fora. O diabo devolveu o relógio do filho dela porque ela mandava e tal, e aí o relógio apareceu aonde o marido falou que ele tinha sumido e ela orava pelo cabo da internet que era conectado no computador, repreendendo toda a maldição ali dentro também, que estava chegando em casa, que tinha que fechar todas essas supostas festas, né, para que as potestades ali não entrassem. Então é como o Jamelão disse aí, o Alisson, Jamila. e o Zé Augusto completou, e é muito grande no termo batalha espiritual, e há nosso lado, do lado reformado, é como se você é reformado e se aproximar de alguma coisa que tenha a ver com batalha espiritual, você já está ficando pentecostal. Então Bem colocado. tem esse lado, né? Bem colocado. Então acaba o crente reformado desconhecendo o assunto, que poderá ajudá-lo a orar, a buscar o Senhor, a entender que nós aonde há o mal não foi inventado, e o mal é oposição à igreja. E tem um lado também daqueles que dão um valor muito alto ao assunto sem ter um conhecimento e acaba e cria uma batalha aí, colocando os crentes na linha de frente contra a potestade, contra o demônio e tal, perturbados com isso. Entra aqui na revelação, olha, eu Sim. eu vi pensa, então vamos fazer que isso então é um leque terrível. Sim. Né? Eu falei em algumas aulas aqui, Clavão, que eu fui muito envolvido com esse movimento, sabe? Assim, muito envolvido mesmo. Cheguei a ministrar libertação. Não, mas quando eu não tinha o entendimento, né, da palavra, assim. E o que falta é exatamente o entendimento da palavra. Porque quando você vai para a palavra, você começa a ver, opa, mas isso aqui não tem. A Bíblia não diz isso. E você falou aí da Rebecca Brown. Eu perguntei se era brasileira, porque eu pensei ou nela, ou a brasileira que é a Nilza Itioca, né, no Brasil, que é uma das maiores autoridades do sexo feminino, né? É ela. Ela é pedagoga, né? E ela é, cara, viajante, assim, com todo respeito a ela é uma senhora hoje de idade, com todo respeito à pessoa, mas não posso concordar com as coisas que ela fala. Ela tem um livro, se eu não me engano, Teologia da Batalha Espiritual. Aí você pensa assim, eu vou encontrar muito embasamento bíblico. O que menos tem é embasamento bíblico. Os relatos dela são baseados em experiências pessoais, em conversas com o Pai de Santo, em conversas com o diabo, entrevistas com o diabo. É tudo assim, cara. Em experiências que ela teve em clínicas de cura interior e libertação, coisas que aconteceram. Tudo aquilo ali viram uma doutrina, viram uma regra, viram um ensino
E em um momento ou outro ela cita um texto bíblico para embasar. E quando cita um texto fora de contexto. Força para que o texto se enquadre ali na interpretação que eles dão. Então, é um movimento muito nocivo. Ricardo, Sim. desculpa, tem outra também que eu lembrei que você falou, é Neuza Tioca o nome dela? Isso, é de São Paulo ela. E a Valdeci Milhomes também, Sim. né? Não sei se você Sim, conhece. sim. Bom, conheço a Valdeci Milhomes também. Só que a Valdeci, ela não é, ela tem essa pegada um pouco assim neopentecostal, né? Mas ela não tem como o ministério prioritário batalha espiritual, não. Conheço ela também, já li livro dela também. Apesar de que ela tem algumas falas que esse movimento ele acaba influenciando, né? Muitas igrejas, muitas denominações, né? É um movimento que gerou tanta preocupação. Eu até falei aqui com o pessoal. Foi até legal sua fala, Clovão, porque muita gente, quando ouve falar de batalha espiritual, faz uma conexão com coisa de pentecostal e neopentecostal. E é uma coisa que a gente tem que resgatar. Batalha espiritual é bíblica. A palavra fala, mas não é como é colocado aí. Né? Esse movimento novo aí, moderno, se apropriou do termo e desvirtuou um monte de coisas, né? E quando eu tive a ideia do curso, até a gente viu que a gente divulgou Batalha Espiritual segundo a Bíblia e ainda colocou um subtítulo, uma visão reformada. Por que uma visão reformada? Os irmãos viram que a gente usou aqui como base material do Joel Biqui, que é presbiteriano, Lutando contra Satanás, o nome do livro dele. Usamos o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Tá por aqui em algum lugar. Né, também reformado, falando sobre batalha espiritual. Usamos o livro do Nicodemos, usando muita coisa do livro do Nicodemos, é o que você precisa saber sobre batalha espiritual. Usamos também o J.C. Riley, né? Então usamos vários autores reformados que falaram sobre isso. O livro do Nicodemos, por exemplo, ele fala que ele escreveu por causa da preocupação que a IPB teve pela influência que esse movimento tem exercido no evangelicalismo brasileiro como um todo, inclusive as igrejas mais históricas, né? Então ele foi convidado pela IPB para fazer uma pesquisa e escrever esse material. E contrariando aí o pensamento de muitos que isso é uma coisa de pentecostal e neopentecostal, a Assembleia de Deus também se posicionou e lançou também não só uma revista de EBD e um livro falando sobre batalha espiritual. Eu tenho os dois aqui. E bem bíblico, sabe? Bem bíblico. Agora, com relação aos neopentecostais, não dá para defender. Porque ali é heresia atrás de heresia. Então eles abraçaram esse movimento ali com unhas e dentes mesmo. Então a gente tem que ficar ligado. Mas o grande segredo, se é que é segredo, porque não é segredo, né? Tá disponível para todo mundo, é a palavra. A gente tem falado o tempo todo aqui de palavra. A palavra é que vai responder tudo. Né? Acho que esse que é o grande X da questão aí. Beleza, mais alguém que gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Senão a gente já vai finalizar. Cara, então, isso eu gosto de participar, viu? Por favor. Eu gosto mais de participar do que de dar aula, por incrível que pareça. Mas é o seguinte, você falou aí a palavra, e é verdade, porque, biblicamente, a todo dia a gente estava orando por um motivo. A todo dia, até o fim. Até no Calvário ele orou o Senhor. Então, a oração é um mecanismo de defesa, sim, de ataque, enfim, de comunhão com Deus. E o Senhor falou, existe o diabo que dirá com vós, através da sua palavra. Você vê, por exemplo, que sofreu naquele texto. Ele ficava naquela questão de se autoflagelar, a luta contra ele mesmo, que a batalha espiritual a pessoa acha que é só contra o diabo, né? Uhum. Ele também faz parte do seu próprio inimigo, e Lutero conheceu a predestinação, ele foi liberto. Uhum. E aí ele passou a ter uma batalha, aquela que o Senhor quer, aquela que os seus filhos podem suportar. Porque tem muita gente aí, guerras, aí eu coloco aspas, nada a ver com a luta que cada um vai ter que enfrentar aí. Às vezes é o cara que está promovendo uma imaginação, uma ilusão, que tudo é luta também.
posso ver, né? Sim. Tudo é luta, cara. Tudo é luta e tal. E, peraí, realmente é espiritual. Aí entra o que realmente é espiritual e vou passar por isso. Como que eu vou enfrentar isso? Primeiro, eu sei que eu tenho que resistir. Tem a palavra de Deus, tem o poder do Espírito Santo, tem uns que vão estar comigo. Olha, só um pouco que eu numerei aqui, dá pra gente vencer, né? Tem que passar por esses momentos que aí. Então, é oportuno o estudo sobre o batalha espiritual, pautado nisso, a palavra, pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelo Evangelho, pelo nosso Senhor Jesus, os apóstolos, por essa doutrina, aí vale a pena estudar e ter uma vida aí melhor. Isso aí. E você falou uma coisa interessante, aí me lembrou até um livro que eu tô lendo aqui, que é o Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. E uma parte do livro, você falou uma coisa que me lembrou, uma citação que ela faz. Ela fala de... Tem uma parte do livro que ela fala sobre o dia mal também. E ela fala que... Ela conta um testemunho dela lá que teve um dia que deu um monte de coisa errada. Tipo, sabe aquele dia que o pneu do carro fura, o controle da televisão quebra, o celular não liga mais. Acontece 3, 4, 5 coisas no mesmo dia. Aí você fala assim, cara, isso é batalha espiritual, isso é demônio, isso é isso. A gente tem muita mania de fazer isso, né? Mas a gente tem que ter em mente que a Bíblia fala que o dia mal vem, que o dia mal acontece. Isso é normal, né? É claro que se o dia mal tá vindo, se Deus permitiu que o dia mal viesse, tem um porquê. Então a gente tem que se perguntar, né? O que Deus está querendo nos ensinar? Por que Deus permitiu que a gente passasse por aquilo ali? O que Ele quer que a gente veja? O que Ele quer que a gente aprenda? Mas o que esse movimento ensina erroneamente aí, que acaba entrando no imaginário das pessoas, é o quê? Se isso está acontecendo é porque tem algum pecado, tem alguma coisa errada, tem que pedir perdão de alguma coisa. Não, às vezes, tudo bem, Deus quer nos ensinar, né? Nós falamos um pouco sobre isso nas aulas anteriores, mas tem um porquê, né? E isso acontece com todo mundo, né? Todas as pessoas passam por isso, todo mundo passa pelo dia mal. Então a gente tem que olhar para o dia mal, os problemas, para as adversidades, de outra forma. É muito importante isso. Uma vez eu lembro que um amigo meu, ele é dono de uma oficina mecânica, uma vez o cara ligou pra ele e falou assim, rapaz, estou passando a batalha espiritual, rapaz. Meu carro quebrou e tal. E o cara ligou pra ele pra levar o carro na oficina dele, né? E esse rapaz é crente. Ele é até pastor também. Aí ele falou assim, mas batalha espiritual por quê? Porque seu carro quebrou? Cara, isso é coisa do demônio. O carro quebrar assim. Aí ele falou assim, não, cara, às vezes é Deus que permite que seu carro quebre mesmo pra eu ter serviço, porque senão como é que eu vou viver? Né? Então assim, ele olhou a situação que ele estava passando só pela ótica do problema dele. Mas o problema dele, pro cara que é mecânico, é uma benção, porque o cara vai ter um carro para consertar e dele ele vai tirar o sustento dele, né? Então, paradoxo, né? Você tá entendendo? Eu achei muito interessante quando ele me contou essa história. Então a gente tem que pensar nisso também. Às vezes Deus permite determinada situação até para abençoar uma outra vida, né? Igual esse exemplo que eu citei aí. É algo a se pensar. A verdade é entender que Deus sempre, sempre está no controle de tudo. Amém? Um gancho aí na fala do Clóvis, nosso papo aí, quando ele fala dessa questão de crente discernir, né? Discernir o que é consequência de pecado, do que é provação, para entender onde entra a batalha espiritual. Porque às vezes, o que é que acontece? A pessoa acha que uma consequência de pecado é batalha espiritual. Não é. Às vezes é um plantio, né? Ela tá colhendo, né? A batalha espiritual se deu no momento da decisão do pecado. Então ela tomou o pecado, a batalha espiritual acabou. Vai ter agora a consequência, ela está colhendo. Você falou aí. Então, eu acho que às vezes as pessoas costumam colocar o pecado, e o Clovão também falou, lá em Gálatas 5, a partir do verso 16, falar sobre isso, sobre essa questão da batalha, né, do espírito com a carne, e a pessoa sabe que o pecado habita em nós, e não no mundo. Aí eles tendem a dizer, não, foi o pecado, essa situação me levou ao pecado, é a situação que acontece. O pecado sou eu, o pecado é dado à luz dentro de mim, não pode. Então a batalha espiritual se dá nesse inteirinho aí, e não depois. Exatamente. É interessante esse conceito que a gente saber quando realmente a gente está
batalha espiritual, quando a gente está em provação, quando a gente está em tentação e quando a gente está enfrentando uma consequência de um erro nosso. E aí é o que é, olha, a consequência de erro, meu irmão, olha, você aqui teve relação antes do casamento, ou uma doença, ou um filho. Isso não é provação. Não é tentação, isso é consequência de um pecado. Assume. É uma consequência maravilhosa que é um filho. Ninguém vai discutir isso, mas você vai passar por coisas antes do tempo. Você antecipou algumas coisas. Então esse é um ponto que a gente precisa deixar claro, porque senão tudo é batalha espiritual. Exato, verdade. E não é isso. Verdade. E você falou uma coisa aí, só pra gente finalizar, você tocou aí no assunto da última aula. Tem a última aula, o nome dela é a batalha da carne contra o espírito. A gente vai falar exatamente disso aí também. Na aula que vem, o título é Como Resistir ao Inimigo. Vai falar sobre algumas práticas espirituais, né? Que entram dentro daquele conceito ali que Tiago fala de se sujeitar a Deus, né? E resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente vai ver o que a Bíblia fala nesse sentido aí, né? E na última aula a gente vai pegar a deixa ali que o Alisson tocou, né? Já deu a dica, que é a batalha entre a carne e o espírito. Amém, queridos. Vamos orar então. Agradecer a Deus. A aula foi muito produtiva. Gostei do comentário de todos aí. E é isso. Depois eu vou postar a gravação lá no grupo, assim como